Novamente, boa noite a todos. Convido os amados a abrirem as suas Bíblias para Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo do 4 até o verso 9. Leiamos a palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, que bom, Senhor Deus, é podermos estarmos aqui. Que bom, Senhor Deus, é poder entoar como fizemos aqui, santo é o teu nome, digno de adoração. Pois, Senhor Deus, reconhecemos isso. E também, Senhor Deus, reconhecemos que diante, amado Pai, de todas as circunstâncias da vida, podemos, Senhor Deus, clamar ao Senhor, porque o Senhor nos sustém, como aqui também nós cantamos. Pai querido, queremos agora nesse momento, diante, Senhor Deus, dessa consciência relacional que temos contigo, pedir, Senhor Deus, a tua ajuda, através, Senhor Deus, do Espírito Santo em que nós habita, como também nós lemos aqui hoje, no qual foi enviado o Senhor Deus pelo Senhor Jesus. E hoje, Senhor Deus, está conosco para nos auxiliar, Senhor, a te conhecer melhor. E eu peço, Senhor Deus, que Ele nos ajude nesse momento, a estarmos com a mente e o coração preparados, Senhor Deus, para a tua palavra. Assim agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados, bem interessante, inclusive, os hinos que foram cantados hoje, né? Tem muito a ver com o tema da nossa mensagem, ou pelo menos com alguns subtemas dela. Hoje nós iremos falar sobre ansiedade, né? Amados irmãos, esse tema é um tema de grande importância, principalmente no mundo atual, né? Existe uma alta frequência daqueles que frequentam o escritório pastoral, ou até mesmo os birôs dos psicólogos, que reclamam, tá certo? Ou dizem que uma das suas aflições é a ansiedade. Assim sendo, meus amados irmãos, nos cabe também avaliarmos esse tema à luz da Escritura. Apesar desse tema parecer moderno, diante a palavra de Deus já nos esclarece a realidade da ansiedade, muito antes dela se tornar uma moda, né? Muito antes dela se tornar algo moderno, digamos assim. Bem, então o objetivo da nossa mensagem de hoje é trazer uma visão bíblica
sobre o que é a ansiedade e como a gente deve lidar com ela dentro de um âmbito espiritual. Então prestem atenção, esse é o nosso objetivo. Trazer uma visão bíblica, tendo em vista que esse tema, ele não é um tema novo, não é um tema da nossa modernidade, é um tema antigo. Então nós iremos fazer, o objetivo é trazer uma visão bíblica de como a gente lidar, né, com esse lobo, né, feroz chamado ansiedade, que destrói a mente e o coração de tantas pessoas. E dentro disso, avaliarmos no âmbito espiritual como nós devemos lidar com isto. Assim sendo, é algo de grande importância, e a importância desse tema é porque, sendo algo que aflige, né, a modernidade, principalmente nos tempos atuais, uma abordagem bíblica ela faz-se necessário, tendo em vista que as pessoas que sofrem de ansiedade têm um sofrimento real e muitas vezes a sua vida é governada por este sentimento. Então, diante disso, temos a nossa importância de tratarmos isso também, biblicamente falando. Nós sabemos que esse tema é tão amplo, meus amados, que faremos aqui uma reflexão, mas nos cabe também, por isso que é importante nos aconselharmos uns aos outros, tendo em vista a amplitude que é este assunto. Diante disso, meus amados, poderíamos perguntar, de onde vem, né, a ansiedade? De onde é que nasce, de onde é que surge a ansiedade? E nós iremos tratar aqui alguns pontos bíblicos sobre isto. A sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Filipenses 4, onde nós estamos. E nós vamos começar com o versículo 4, que o apóstolo Paulo começa com um imperativo. E esse imperativo aqui, ele está intimamente relacionado com o tema da epístola e com o tema da ansiedade. Para alguns irmãos que não sabem, Paulo estava preso em uma situação difícil e que escreve essa epístola para os filipenses para agradecer uma oferta que os filipenses tinham enviado para ele. Esse é o contexto dessa epístola, certo? Mas um tema central dessa epístola, né, é a alegria. Inclusive, o nome dessa epístola é chamada Epístola da Alegria. Então, vamos começar a entender como a alegria se relaciona com a ansiedade, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, parece ser tão antagônico. Capítulo 4, versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Em menos de 2 frases, nós temos 2 imperativos para que nós nos alegremos. A alegria, ela é posta aqui como um expoente dos sentimentos. Ela é um imperativo que guardará a cada um na luta contra a ansiedade. Vamos lá. Deus nos fez, irmãos, com vários aspectos. E aí, quando nós estamos falando isso, estamos falando da conjuntura humana, né, antropológica do ser humano. O ser humano, ele é composto de razão, ele é composto de vontade e de emoções, né? Digamos que de uma maneira mais simplória, nós temos a razão, nós temos a vontade e nós temos as emoções. Talvez a conjuntura de todos esses elementos nos fazem ser diferente de todo o resto da criação. E é por essa razão, por nós termos esses sentimentos, por nós termos vontade, por nós termos razão, que a natureza em que a situação que nós nos encontramos hoje, diante da natureza do pecado, estas coisas
ou seja, vontade, emoções e razão, corrompidas por este pecado, nos faz ter o problema da ansiedade. Porém, o texto nos dá uma ordem: alegre-se. Vocês já passaram para pensar que uma ordem para ser obedecida não necessariamente depende da sua vontade? Não é isso? Qual dos jovens aqui gosta de fazer tarefa de casa? Nenhum, né? Gosta de fazer aí, gosta de ler os livros de dispensacionalismo. Hã? Mas existe o quê? Um imperativo, que nós iremos obedecer esse imperativo, mesmo que a nossa vontade esteja o quê? Contrária a este sentimento. Então, a alegria bíblica, ela é um expoente para nós lutarmos contra a ansiedade. Porque a alegria bíblica não tem a ver com as circunstâncias externas da vida. E esse é um ponto central para nós começarmos a entender como lutar e como entender o problema da ansiedade. A alegria, ela não é algo que está inerente ao ser humano caído. O ser humano caído, e aí nós estamos falando aquele ser humano que peca, que veio da essência e da raiz de Adão, não é inerente a esse ser humano a alegria. E por essa razão, o apóstolo Paulo dá um imperativo. Por que a alegria aqui, né? Ela é imposta como um imperativo. Porque a alegria do crente, ela não é uma alegria circunstancial. Ela não é uma alegria que depende das circunstâncias em que a pessoa está vivendo. E aí um exemplo claro disso está aqui na Epístola de Filipenses. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo e orientando e exortando para os irmãos se alegrarem. Mas em que circunstância o apóstolo Paulo estava pedindo para os irmãos se alegrarem? Em circunstâncias extremamente adversas no que se tange uma alegria mundana, de uma alegria secular. Para o mundo secular, que motivo de alegria teria estar preso, passando fome, passando necessidades e na iminência da morte? Humanamente falando, não há motivo para alegria. Porém, a verdadeira alegria do cristão, que é uma alegria imperativa, que é uma ordem de Deus para nós. Ela é uma ordem de Deus porque ela é possível que você cumpra ela, mesmo que as circunstâncias sejam completamente adversas. A alegria bíblica, ela tem um objeto. Veja só, o texto diz o que aí? Alegrai-vos sempre nos 25 milhões que você tem guardado na sua conta. É isso que o texto está dizendo? Alegrai-vos sempre na família maravilhosa que você tem. Alegrai-vos sempre porque você é uma pessoa de extrema saúde, um grande atleta que não tem nenhum problema de saúde. Não toma nenhum remédio para pressão alta, nenhum remédio para diabetes e outras coisas mais. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto, ele fala do objeto desta alegria. Quem é o objeto dessa alegria? Alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui, meus irmãos, começa a ficar mais claro para a gente. Uma das grandes razões da ansiedade é porque a busca de ser desta alegria não está onde? No Senhor. A grande busca do mundo na luta contra a ansiedade é buscar essa alegria em outra coisa. Neemias 8:10 diz, no final do versículo, lá na parte C do versículo, diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Já ouviram esse versículo? A alegria do Senhor é a vossa força. Certamente naquele contexto, um contexto pós-exílio, o qual
aqueles judeus, aqueles israelitas tinham vindo de grande sofrimento dentro de um cativeiro, e tinham enfrentado chegar de volta para a sua terra e ver tudo destruído. Muros de Jerusalém destruídos, templo destruído. Mas aí vem essa palavra. O que é a alegria de vocês? O que é a força que vai revigorar o ânimo diante de tanta calamidade? A alegria no Senhor é a vossa força. Então, meus amados, podemos concluir esse primeiro ponto com uma seguinte ideia. A busca de alegria fora do Senhor é como uma procura sem fim. É mais ou menos como nós tentarmos atravessar uma piscina sem água dentro. Imagine só, atravessar uma piscina sem água dentro. No primeiro pulo que você dá, você se esborracha lá no fundo, não é assim? Então, buscar a alegria para lutar contra a ansiedade em outra coisa que não seja no Senhor, é como você nadar numa piscina sem água. É uma busca interminável. E vamos entender por quê hoje aqui, porque é uma busca interminável. Agora, se temos essa ordem do Senhor, porque aqui é um imperativo, o que nos impede de sermos felizes, né? O que é que nos impede de sermos felizes? Se nós temos a ordem do Senhor, Senhor, seja feliz independente das circunstâncias, né? Se a coisa está boa, se está ruim, seja feliz. É uma ordem do Senhor. Mas o que é que nos impede, então, de obedecermos essa ordem do Senhor? Então, nós iremos ver nesse momento que um dos grandes desafios para sermos felizes no Senhor é o problema do contentamento. Abra sua Bíblia aí para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Os irmãos têm conhecimento que o pastor de vocês tem uma profissão secular, que num certo nível também trabalha aconselhando pessoas, né? E meus irmãos, se temos uma situação em que deparamos constantemente no escritório, é pessoas endividadas por essa realidade aqui, falta de contentamento. Então veja só, se Deus nos dá uma ordem para sermos felizes, o que é que nos impede de obedecer essa ordem? Uma das coisas é a falta de contentamento. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz, capítulo 6, versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Verso 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Certa vez alguém me perguntou nesse contexto, qual era o segredo da felicidade. Qual era o segredo da felicidade? Eu respondi para ela, é simples, está resumido numa palavra, chamada contentamento. O segredo da felicidade no sentido material se resume em contentamento. Então vamos lá. O pecado trouxe ao mundo uma falta de contentamento profundo. E aí agora nós vamos entrar um pouco no campo da filosofia, para que possamos compreender isso melhor. Meus amados, quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, o homem estava completo. Pelo fato de que o homem não só tinha todas as condições materiais para viver, mas o homem tinha, além disso, a comunhão com Deus. E essas duas coisas juntas traziam completude para o homem. Ao passo de que esse homem, num estado perfeito, não tinha nenhuma necessidade ou não tinha problema de contentamento.
Agora, o homem cheio do pecado, ele traz para si um problema enorme, que é a falta de Deus dentro do seu coração. E a falta de Deus dentro do coração do homem traz um vazio existencial. E esse vazio existencial precisa ser preenchido com alguma coisa, para que os homens possam se sentir completos, e esse completos entre aspas, porque essa é uma busca sem fim. E por essa razão, meus irmãos, os homens substituem a necessidade pelo desejo. Então, aquilo que era necessidade, aquilo que a Bíblia diz que se você tiver isso, você deve estar contente, que é o quê? O sustento e o que vestir. É substituído para completar o vazio existencial que o homem tem, por um bolo de desejos que nunca serão suficientes, mesmo que sejam realizados, serão suficientes para tapar o vazio que existe dentro do homem por causa da falta de Deus. Porém, meus amados irmãos, a realidade de necessidade versus desejo é algo que nós precisamos compreender para acessarmos a verdadeira felicidade que está no Senhor. E também entendemos um forte remédio para lidar com a ansiedade. Ainda em um dos meus trabalhos, eu fiz uma pergunta para uma pessoa. Ela falando que o custo de vida estava muito alto, e a gente sabe que realmente está, né? Não é segredo para ninguém que esse custo de vida está muito alto. Porém, eu disse assim para ela, vamos fazer uma reflexão, né? Vamos fazer uma reflexão bem absurda aqui, mas para que nós possamos refletir essa diferença entre necessidades e desejos. Enquanto os nossos desejos podem levar a gente a ter a aflição de alma muito profunda. Eu disse assim para ela, eu disse, se você acordar pela manhã e você tomar um copo de café com pão, você chega no almoço saciado. Se você chegar no seu almoço, você comer um pouquinho de cuscuz, com ovo, você chega também na janta ainda saciado. Talvez você não fique empantufado, mas pelo menos você chega no final do dia. E se chegar no final do dia, você comer ali de novo, uma bolachinha com pão, você dorme tranquilo e você sobrevive assim. Sobrevive ou não sobrevive? Todos nós sobreviveremos nessa realidade. Porém, é assim que nós decidimos fazer? Não. Aí nós saímos do campo da necessidade e vamos para o campo do desejo. E aí nós começamos a encher as necessidades que eram simples e transformar essa necessidade num bicho enorme de desejos. E que muitas vezes a luta por sustento torna-se muito mais difícil, porque nós não estamos lutando pela necessidade, e sim estamos lutando pelos desejos. Meus amados irmãos, nós que somos crentes e conhecemos a realidade de que nada trazemos para esse mundo e nada levaremos dele, nós não devíamos estar gastando o nosso tempo aqui no desespero de satisfazer desejos. O desejo é um dos grandes vilões que desvirtua os olhos dos homens de Deus e aproxima esses homens da ansiedade. Entenderam? Então, o desejo é um grande vilão. O que é que ele faz? Ele tira os homens dos olhos de Deus e coloca o homem preso a uma ansiedade. Tiago, quando escreveu para os seus irmãos ali da dispersão, ele deixa bem claro, abra a sua Bíblia aí para Tiago capítulo 4, verso 2. Tiago capítulo 4, verso 2. Começa inclusive com essa palavra que significa desejo. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares nos vossos prazeres. Então, Tiago faz aqui uma leitura muito real do que é essa luta desesperada que o homem tem. Mas o que é interessante é que Tiago diz, ele enfatiza que essa busca não traz no fim a realização dos seus desejos. Diz o quê? Cobiçais e nada tendes. E nada tendes, porque não pedis, e pedis, mas não recebe, porque pedis mal para esbanjares nos vossos prazeres. Então, segundo ponto aqui. Primeiro ponto é que a felicidade é um imperativo. E que na luta contra a ansiedade, a felicidade ela está no Senhor. Porém, uma das coisas que é um grande vilão de nós encontrarmos a felicidade e fugirmos da ansiedade é a luta desesperada de satisfazer os desejos em detrimento das necessidades. Bem, porém há um terceiro ponto aqui, que esse aqui é tão profundo quanto os outros dois, que é a incredulidade do coração. Como assim, pastor? A incredulidade do coração. Abra sua Bíblia aí, para aquele texto muito famoso de Mateus 6, 25. Mateus 6, 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, tanto ao que haveis quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Amados irmãos, Jesus, quando está ensinando para os seus discípulos sobre a ansiedade, Jesus enfocará aqui algo bem mais profundo. Veja que o imperativo, assim como nós temos lá em Filipenses, tem um imperativo lá, não andeis ansiosos. Aqui também tem, não andeis ansiosos. Porém, Jesus faz 3 perguntas para trazer aos seus discípulos uma reflexão sobre como ele deve lidar com o problema da ansiedade. Primeira coisa, está aí no versículo versículo 1, versículo 25, desculpe. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Primeira pergunta. Segunda pergunta está aí no verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Jesus faz a segunda pergunta. Terceira pergunta está lá no verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus faz 3 indagações aos seus discípulos e nós iremos refletir sobre essas 3. A primeira pergunta que Jesus faz tem a ver com uma reflexão sobre a realidade de quem somos diante do restante da criação. Jesus quer que nós criemos uma identidade teológica sobre quem nós somos. Meus amados irmãos, Jesus está ensinando aos seus discípulos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, diferentemente do restante da criação. E por essa realidade, nós somos tratados por Deus de maneira diferente. E que pare só para pensar a afirmação disso. Ele diz,
Deus, ele cuida da criação de uma maneira muito singela, ao passo dos animais e das vegetações do campo terem tudo o que precisa sem nada fazerem. E vocês são criados à imagem e semelhança de Deus. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que entender é que há uma identidade teológica de nós, homens, e o seu Criador, que nos deveria fazer refletirmos quando estamos preocupados com a vida. Porque quem é que tem domínio completo sobre a existência? É o Deus Todo-Criador. Ele tem domínio completo sobre a existência. No momento em que você está preocupado com a sua vida e a sua existência, você está com problemas sérios de teologia na sua cabeça. Você está deixando de entender que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. E que assim como Deus sustenta as plantas para que elas nasçam, cresçam, dê frutos, assim como Deus sustenta todos os animais que não precisam plantar e nem precisam colher e com os seus alimentos, Deus também fará isso com nós, que somos criados à sua imagem e semelhança. Então a primeira coisa que Jesus faz é trazer aqueles discípulos a uma realidade prática sobre o que é a vida, trazer para uma cosmovisão. Agora, a segunda coisa que tem a ver com qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Agora Jesus chama a uma reflexão sobre o domínio e o controle da vida. Não mais só a sustentação, mas o domínio e o controle da vida. Bem, e esse ponto eu queria que nós enfatizássemos. Francis Schaeffer, no seu livro A Verdadeira Espiritualidade, ele divide os pecados em dois tipos. Ele diz que existem os pecados que é a cobiça contra o seu próximo, e existem os pecados que é a cobiça contra Deus. E dentro dos pecados que é a cobiça contra Deus, sabe qual é um dos pecados que é denominado como cobiça contra Deus? É a ansiedade. Porque veja só, a ansiedade, meus irmãos, é nós querermos ter controle sobre o tempo e sobre o futuro. Mas eu pergunto, meus amados, de quem é o futuro? O futuro é de quem? Pertence a quem o futuro? A Deus. Então, no momento em que nós estamos ansiosos, nós estamos cobiçando contra Deus. Nós estamos querendo o que é de Deus para nós. E é nesse ponto que eu queria alertar os amados. Às vezes estamos tratando a ansiedade como uma condição psíquica. Mas a Bíblia encara a ansiedade como um pecado também. Ou seja, é uma realidade de afronta a Deus. Desconsiderar quem Deus é e querer ter o controle que Deus tem sobre o futuro. É interessante que uma das características de pessoas ansiosas, ao longo dos anos, lidando com algumas pessoas ansiosas, eu percebi que a maioria das pessoas que são muito ansiosas, todos nós temos ansiedade, mas as pessoas que são muito ansiosas, elas são extremamente controladoras. Né? Normalmente, as pessoas que são muito ansiosas são extremamente controladoras. E nós percebemos essa característica muito intimamente relacionada com o pecado. Ou seja, ele é muito controlador e, consequentemente, quer controlar o quê? O tempo e o curso da sua vida. Mas, como isso é impossível, o que é que ocorre na vida dessa pessoa? Uma angústia e um sofrimento muito grande. Que ele intitula isso de quê? De ansiedade. Tá certo?
E por fim, aí Jesus chama, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós, outros, homem de pequena fé. Jesus aqui faz uma exortação direta ao coração incrédulo do homem, em relação aos dois primeiros pontos que nós falamos. Jesus chama o comportamento ansioso de homens de pequena fé. É homens que não conhecem quem é o Deus Criador. É homens que não conhecem, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. É homens que querem tomar o que é de Deus para si, como isso fosse possível. Olha só o quanto é louco o pensamento ansioso. É louco, né? E é por isso que Jesus chama homens de pequena fé. Porém, meus irmãos, a realidade da ansiedade é algo muito profunda. Provérbios deixa claro que a ansiedade no coração do homem o abate. Provérbios 12, 25. Então, conhecendo esse primeiro ponto que nós discutimos, era conhecer as causas da ansiedade. Nós vimos que as causas da ansiedade, uma das causas é saber que a alegria que o homem precisa ter, ela está no Senhor e não estará em outra coisa. O segundo ponto, que para que o ser humano possa desfrutar essa alegria no Senhor, ele precisa entender sobre o contentamento, entender que precisa se satisfazer com o básico, com aquilo que Deus lhe deu. E por fim, que para ele poder lidar com a ansiedade, ele precisa crer em Deus da maneira correta. Ele precisa lutar contra o coração incrédulo de querer exercer a função de Deus sobre a sua vida. Bem, porém, como tratar a ansiedade? Aí vamos agora para o segundo ponto, né? Como nós podemos tratar e lidar espiritualmente com a ansiedade? Vou dizer por que eu trouxe esse tema hoje. Deus me tem dado muitas oportunidades de falar do Senhor e aconselhar pessoas. Estava trabalhando, né, esses dias lá numa das instituições que de vez em quando eu faço consultoria, e aí bateu uma pessoa na porta. Aí, pode entrar. Era um funcionário lá desse local. Aí ele disse: eu sei que o senhor é pastor. Eu sou. Posso me aconselhar com o senhor? Eu disse: pode, sente aí, vamos aconselhar. Eu estou extremamente ansioso, assim. E aí eu li esse texto e falei algumas coisas que vou falar para os irmãos agora. Por isso que tive a ideia de trazer essa mensagem hoje também. O texto de Filipenses. Bem, abre aí para o verso 6. O tratamento da ansiedade, de acordo com o apóstolo Paulo, ele acontece em dois espectros, ou em dois aspectos, digamos assim. O primeiro aspecto é o aspecto espiritual. Veja, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O apóstolo Paulo começa com o imperativo, né, dando bem claro, dentro da sua autoridade apostólica, que a ansiedade é pecado, como nós já discutimos. Mas ele começa agora as instruções de como tratar isso. Ele começa dizendo: seja conhecidas diante de Deus. Meus amados, uma das perguntas que normalmente faço quando lidamos com esse problema, e você pode fazer essa pergunta a você se você tem uma vida ansiosa: Deus já sabe
que você é ansioso? Ele sabe, com certeza, que você é ansioso. Mas você já contou a ele que você é ansioso? Você já chegou a Deus confessando a sua ansiedade a Deus? Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que lutam contra a ansiedade nunca chegou até Deus confessando a sua ansiedade. Estão lutando contra as arestas comportamentais e emocionais da ansiedade. Porém, nunca chegaram a Deus falando e confessando a sua ansiedade. Deus, como nosso Pai, nos ajudar. Assim sendo, meus irmãos, e aí eu acho até, eu não sei nem dizer a palavra, às vezes nós vemos algumas pessoas procurando psicólogos para se aconselhar. Crentes, não que isso seja um problema ou que seja um erro em si, mas a pergunta é, você já se aconselhou com Deus? Quanto tempo você já passou no divã do Altíssimo, falando sobre a sua ansiedade para Deus? Às vezes nós encontramos crentes que têm sessões e mais sessões com psicólogos. Às vezes tem até sessões e mais sessões de aconselhamento bíblico, mas esquecem de chegar no divã do Altíssimo. Que pode ter certeza, como pai carinhoso e amoroso, é o principal interessado que você resolva esse problema. Se você está ansioso, meu amado irmão, a primeira coisa que você deve fazer é se confidencializar com Deus. Chegue diante de Deus e fale abertamente sobre as profundezas da sua ansiedade. Porque Deus conhece o seu problema mais intimamente do que você mesmo. Muitos daqueles que são ansiosos não sabem as raízes da sua ansiedade. Mas pode ter certeza que Deus conhece as raízes da sua ansiedade e pode lhe ajudar. E o texto deixa claro isso. O texto começa dizendo o seguinte: em tudo, porém. Você está ansioso? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Abra sua Bíblia aí para 1 Pedro 5:6. 1 Pedro 5:6. O apóstolo Pedro fala isso de maneira muito clara e direta. O apóstolo Pedro aqui meio que faz um remonte de alguém chegando a Deus em humilhação, colocando todas as suas preocupações no trono da graça do Senhor. Capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro diz: lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vós. Amados, eu lembro que no último curso de aconselhamento que fiz, nós tratamos sobre o uso de psicotrópicos, né? E um dos principais motivos de uso de psicotrópicos hoje é a luta contra a ansiedade. Mas é interessante que quando você vai conversar com pessoas que usam psicotrópicos, na luta contra a ansiedade, você vai ver que nenhuma dessas pessoas foram curadas da sua ansiedade com psicotrópico. Acalmam por um tempo,
dopa pelo tempo. Não que não haja seu valor nisso. Sim, não sou médico aqui. Se o médico disser que precisa, temos que usar. Porém, espiritualmente está aqui um remédio. Chegue diante do Senhor e ponha a sua ansiedade diante dele, porque ele tem cuidado de vós. O segundo ponto aqui que nós temos que enfatizar é o poder da oração para a ansiedade. Interessante que o apóstolo Paulo, ele de uma maneira muito direta, ele contempla aqui todas as facetas da oração. Ele diz, pelas petições, pelas súplicas e pela ação de graça. O apóstolo Paulo aqui dá todas as facetas da oração, ou seja, suas necessidades, suas súplicas em relação aos seus pecados, em relação a você, e também os seus agradecimentos. Coloque tudo. Inclusive, agradeça ao Senhor pela luta que você vive, com ações de graça, com gratidão ao Senhor. Em tudo dai graças. Quando a Bíblia diz em tudo dai graças, não significa só pelas coisas boas, mas até nos momentos de dificuldade e tribulação. São oportunidades de nós chegarmos ao nosso Deus. O apóstolo Paulo diz que depois que nós fazemos isso, que entramos no divã do divino, em oração, desarmado psicologicamente, desarmado o seu coração. Não chegue diante do Senhor armado, meu irmão. Não é necessário. Deus conhece o seu coração. Seja sincero diante de Deus. Diga ao Senhor exatamente o que está aí dentro, porque Ele conhece. Se desarme diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz quais são os resultados de quem faz isso. Veja, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa. Vocês creem nisso, meus irmãos? Eu creio, meus irmãos, nisso aqui. Isso não está aqui por acaso. Isso está aqui escrito por uma pessoa que estava vivendo circunstâncias muito difíceis, mas que através de um testemunho da sua própria vida, ele diz o quê? A paz de Deus que excedia todo o entendimento. Sim, quando nós chegamos diante do nosso Deus desarmados, humilhados, e pomos nossa ansiedade diante do Senhor, a paz de Deus, tranquilidade, confiança, esta alegria que tanto se busca. A Bíblia diz que guardará o vosso coração. A palavra guardará aqui significa Deus fará sentinela em seu coração. É isso que significa aqui. Quando nós fazemos isso diante de Deus, é como Deus fosse lá para a porta do seu coração e para a porta da sua mente e fizesse lá guarda para que nada entre lá, para que a ansiedade não entre dentro desse coração, para que a ansiedade não entre dentro dessa mente. E como nós já falamos aqui, Deus sendo sentinela do seu coração, o que é que estará sob controle? As suas emoções e a sua vontade. Se Deus for sentinela da sua mente, o que é que vai estar sob controle? A sua razão, a sua cognição, a sua capacidade de tomar decisão. Essa é uma promessa bíblica maravilhosa. Melhor, meus irmãos, do que muitos outros tipos de tratamento. Esse é um trabalho sobrenatural que Deus faz por nós. E o final de tudo, ele diz, nós alcançamos a paz de Deus. A paz com Deus nós temos quando Cristo morreu por nós e nós aceitamos Jesus como Senhor. E a paz de Deus
é essa confiança profunda em que Deus está no controle de todas as coisas. E por isso eu estou em paz. Estou tranquilo. Agora, lembra que eu falei aqui como tratar? Esse é o aspecto espiritual. Mas tem também o aspecto do comportamento. Olha aí, verso 8. Verso 8 do capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, existe uma parte espiritual. Sim, que quando você chega diante do Senhor, em humilhação, entregando toda a sua ansiedade, Deus vai guardar a porta do seu coração e da sua mente. Agora não fique parado aí não. Não fique aí num marasmo. Faça alguma coisa. Mas você vai fazer o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Você muda as prioridades da sua vida. Você troca aquelas prioridades que lhe aproximam da ansiedade e você troca por coisas que lhe afastam dela. Você muda o foco da sua vida. Em vez de você estar buscando as coisas para satisfazer os seus desejos, você vai buscar as coisas que glorificam a Deus. Serviço na igreja é fundamental para isso. Está ocupado aqui. Está ocupado a sua mente com a obra do Senhor. Ocupe a sua mente com aquilo que é respeitável, puro. Tenha bons materiais para ler. Em vez de dormir jogando joguinhos de celular, durma lendo a Bíblia. Ocupe a sua mente com outras coisas. Em vez de passar o dia buscando as coisas do mundo secular, ocupe com as coisas santas. Faça um restart da sua mente. Tire tudo aquilo que é do mundo e coloque tudo aquilo que é santo e o que é puro. E acima de tudo, meus irmãos, busque ter uma vida devocional constante. Normalmente as pessoas que enfrentam ansiedade não têm uma vida devocional constante. Eles são capengos em uma vida devocional constante. E é por isso que são apanhados rapidamente pelas sutilezas do seu próprio coração e acabam caindo em momentos, em picos de ansiedade. O apóstolo Paulo resume esses dois aspectos para que nós possamos tratar a ansiedade. Sabe, meus irmãos, qual é uma das grandes diferenças entre o mundo secular e como ele vê a ansiedade e como nós cristãos vemos ela? Talvez não seja identificar as razões, mas sim como tratar elas. Talvez os profissionais seculares identifiquem as raízes da sua ansiedade do mesmo jeito que talvez nós identifiquemos. A diferença é que o mundo secular vai tentar tratar isso dentro de você mesmo. E você sabe que dentro de você mesmo há um ciclo sem fim e que você nunca encontrará as respostas. Mas a Bíblia diz que o segredo para lutar com a ansiedade está onde? Está no Senhor. Não está em você, está no Senhor. Se você sofre com isso, meu amado irmão, saiba que a solução do seu problema está no Senhor. É nele que está o problema. É nele que estão as respostas que você precisa para lutar contra a ansiedade. Deus aplique essa palavra em nossas vidas.
Pai querido, muito obrigado por esse tempo aqui. Pai, nos ajuda a lutarmos contra este pecado que é a ansiedade em nossas vidas. Sabemos que cada um lida com este pecado de maneira diferente, diante de muitas circunstâncias da sua vida. Porém, sabemos que há ordem explícita na Escritura dizendo que nós não devemos viver ansiosos e devemos descansar sobre a tua poderosa mão. Nos ajude, Senhor Deus, a assim fazer. Nos dá, Senhor Deus, tudo aquilo que é necessário para isso. Nos faz, Senhor Deus, fortes em ter vidas consagradas a Ti, para que, Senhor Deus, possamos ter vitória contra esse mal que é a ansiedade. Assim, meu Pai, agradeço e peço em nome do Senhor Jesus. Amém.